saúde e paz. Se Deus permitir, hoje é quarta-feira, dia 22 de julho. Estamos vivendo pela graça do Senhor. Espero que quando você estiver participando deste culto, você esteja bem. Que você tenha vivido um dia abençoado na presença do Senhor, na dependência absoluta dEle. Como vocês sabem, o pastor está no período sabático e eu nem sei por onde eu estou hoje. Eu só sei que eu espero estar vivo quando você estiver vendo esse vídeo. E a gente vive toda essa loucura de gravar as coisas para o dia tal, para a semana tal, com um tema tal. E a tecnologia nos permite fazer isso sempre na dependência do Senhor, pedindo permissão para ir lá no futuro. E espero que todos vocês estejam bem e estão matando a saudade do pastor aí, né, durante a semana. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir no domingo o pastor Jeremias Nunes, meu amigo de 30 anos, atuou muitos anos na Junta de Missões Nacionais na área de comunicação e atualmente atua na Convenção Batista Brasileira, também na área de comunicação, escrevendo e preparando toda essa parte de marketing que faz com que nós batistas possamos ter literaturas, possamos ter livros, revistas de qualidade para que o Evangelho seja pregado. Como vocês sabem, nós estamos numa série de mensagens que envolve Gálatas 5:22, que são as 9 virtudes do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo em nós. E hoje a gente vai trabalhar o tema bondade. Trabalhamos então paciência, né? Trabalhamos a benignidade e esses três, né, que hoje eu termino esse segundo trio, ele envolve o nosso relacionamento com o próximo. Lembrando sempre que aqueles 3 primeiros, amor, né, alegria e paz, é o relacionamento que Deus tem conosco. Quando Ele nos dá isso, a gente só vai conseguir desenvolver, né, frutificar nesses 3 por causa dos outros 3 que Ele acrescentou a todos nós. Amém? Então, nós vamos hoje trabalhar nesse tema. Mas primeiro, como sempre, convido você a adorar o Senhor. E vocês vão ouvir um coral jovem do IAESC. E ele vai cantar uma música muito simples, muito gostosa, uma melodia muito boa, que é preciso simplesmente amar. Nós sabemos que o amor é a virtude cristã suprema. Sem amor, nós não conseguimos viver. E pessoas que não vivem esse amor, elas vivem no ódio, elas vivem na raiva, elas vivem na violência, elas vivem na corrupção. Adore o Senhor e daqui a pouquinho eu volto, ok? Pessoas sem ter tempo, passam sem ficar, ficam sem falar, falam sem dizer, dizem sem pensar, tudo em volta velozmente é uma corrida, e quem corre não tem tempo para compreender, para ver você, para acontecer, para não correr, mas ainda é tempo para perceber coisas simples e bonitas, como amar e ajudar. E este novo tempo pode ser pra já. Basta apenas que você queira começar. É preciso simplesmente amar. É preciso simplesmente amar.
preciso simplesmente amar. Então, irmãos, quando nós pensamos na bondade, e uma palavra que muitos de nós usamos, mas nós vamos entender que ninguém é bom por causa da natureza pecaminosa que nós temos. Nós somos bons porque nós somos alvo da criação de Deus. Tudo que Deus criou é bom. Aí eu tenho ido sempre com vocês lá no Gênesis, onde tudo começou. Sempre quando Deus criava, Deus dizia o quê? E viu Deus que era bom. Quando criou a gente, quando criou o ser humano, ele diz assim, viu Deus que era muito bom. Qual é o sentido desse bom ali? É porque cumpriu o seu propósito para o qual Deus quis fazer. Então a criação de Deus é sempre o cenário, é sempre o ambiente pedagógico que nos ensina que Deus colocou tudo no seu lugar. Então a criação de Deus, toda ela é boa, mas ela foi manchada pelo pecado. E aí, por causa disso, nós encontramos tanta maldade, nós encontramos tanto desamor, nós encontramos tanto ódio, tanto ressentimento. Todos os dias que nos cansa, que nos entristece. E a marca do ser humano, da desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden, é a violência. Nós vivemos num mundo violento. Por qualquer coisa, as pessoas são violentas no falar, são violentas nos seus gestos, são violentas na agressão, são violentas na difamação, na calúnia e até na agressão vias de fato, até chegar na morte. E o número de pessoas que morrem todos os dias fruto desse desamor é muito grande. Quando então nós olhamos para a bondade, nós vamos entender que é uma ação do Espírito Santo em nós, que não é simplesmente uma bondade superficial que fez com que você levasse um pão para um morador de rua, uma pessoa que está na calçada. Como tudo que Deus faz é perfeito, como tudo que Deus faz tem um propósito, essa ação de Deus em nós é para que nós continuemos a agir segundo Deus agiu. Então, quem é a nossa grande referência? É o nosso pastor, é o nosso sumo pastor, é o nosso mestre, o nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Ele foi a bondade encarnada. Mas ser bom, irmãos, não é ser bobo. Ser bom não é querer agradar todo mundo. Ser bom envolve uma ação, uma atitude concreta. É a diferença de benignidade, de amabilidade que eu falei na semana passada. Essa benignidade é o sentimento, é a ação dentro de nós, que vai fazer com que gere a bondade. Que bondade é essa ação? Então não adianta nada a gente fazer uma ação aparentemente boa se dentro de nós não foi gerado pelo Espírito Santo a motivação correta para fazer. Por isso que nós encontramos na sociedade, inclusive dentro do ambiente de fé, pessoas que praticam a bondade, mas com a motivação errada. Então, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Gálatas, da Galácia, quando ele elenca lá os frutos da carne, do nosso ego, e ele estabelece então essas 9 virtudes, esses 3 trios, esse tripé importante de relacionamento, é para que nós façamos a coisa certa na hora certa, da forma certa. Isso é bondade. Então a palavra aqui para bondade é ágatos. Ágatos vem do verbo ágape, que eu já falei lá na primeira, lembra? Os 3 tipos de amor, o erótico, que é o sexual, é o desejo, a paixão, entre um homem e uma mulher, é o fraterno, que é entre pai e mãe, irmãos, amigos, irmãos em Cristo,
e o ágape, que é o amor sacrificial. É o amor incondicional, é o amor que é uma atitude que envolve a necessidade daquele que precisa. Só que esse amor que nós estudamos lá atrás é Deus colocando em nós. Eu me arrisco a dizer que muitas vezes nós fazemos coisas boas, mas não com a ação do Espírito, mas com uma bondade natural que está dentro de nós. Às vezes, em pessoas que praticam crimes, são corruptos e fazem tantas outras coisas, às vezes tem gestos de generosidade, gestos de bondade. Aí como é que pode? A gente sempre vai nesses políticos, né? Esses políticos corruptos que eles corrompem tantas coisas, mas às vezes eles são uns bons pais. Cuidam bem dos seus filhos. Seus filhos, às vezes, os filhos nem sabem o que esses caras praticam. Pequeno exemplo disso. Então, nós cristãos precisamos tomar cuidado, porque no ambiente da religiosidade, em que o contexto da igreja é um lugar em que muitas pessoas necessitadas precisam de ajuda, nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque às vezes você pode ter um gesto de bondade para se livrar de alguém que necessita. E eu estou falando somente no ambiente de alguém que de repente está passando fome, ele tem uma necessidade fisiológica, ele tem uma necessidade física, ele tem uma enfermidade. Mas esses três que nos ensina a nos relacionar, nos envolve agir com bondade em todos os sentidos com aqueles que se relacionam conosco. Porque a Bíblia nos ensina que nós não podemos pagar o mal com o mal. Então eu e vocês seremos alvo de maldade, seremos vítimas da ação corrupta de pessoas, e a nossa vingança é praticar o bem. A nossa vingança é agir com bondade. E esse é o grande paradoxo que nós encontramos. E Jesus, na palavra do Senhor, e Jesus no Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele fala isso. Olha, falaram para você, né, não amar os seus inimigos, ama o inimigo. É difícil, irmãos. Ser bom com aqueles que estão na maldade. Mas essa ação, esse ágatos, envolve a ação do Espírito. E eu creio que você, em algum momento, já agiu de forma bondosa com alguém, por obediência ao Senhor, que tu não queria fazer. Eu já vivi isso. Mas aí o Espírito Santo nos constrange, o Espírito Santo nos cerca. Ele é o paráclito que a gente fala, que a Bíblia fala, né? A palavra grega paráclito para o Espírito Santo, que é consolador, é aquele que chama ao lado. Então, em determinada situação em que aquela pessoa merecia, irmãos, aquela pessoa que praticou o mal contra a gente, contra você, ou de repente contra a população, contra a sociedade, ele merecia colher e plantar, e a gente tinha que dar um aperto mesmo. Não é o que diz a nossa carne? Pois é. Mas aí nós encontramos a palavra de Deus fazendo tudo ao contrário. Aí nós vamos lá e fazemos, o Espírito Santo então chama ao lado, o paráclito, e diz assim: Coelho, eu sei que aquela pessoa merece o mal, mas ela está em pecado, ela é morta espiritualmente, ela está sendo levada pela obra da carne. Não é assim que o Espírito Santo vai fazendo? Vai na nossa mente, no nosso coração, aí a gente se contorce, aí pede o Senhor um tempinho para a gente se preparar. Não é? Irmãos, se acontece comigo, acontece contigo. Eu não sou melhor que você, nem você melhor do que eu. E aí o Espírito Santo vem com aquele jeito carinhoso, amoroso, paterno, e aí a gente consegue chegar e abençoar aquela pessoa, agir com bondade. Quando Jesus ele vai recriminar o jovem rico nos evangelhos, quando diz assim,
mestre, sei que tu és bom, né? Jesus, por que me chamas bom? A palavra lá é ágatos, agatocine, que vem de ágape. Mas aquele jovem estava falando não no reconhecimento de que aquela bondade era de Deus, mas numa bondade que era de ações, porque ele tinha cumprido os mandamentos. Não adiantava nada então ele chamar Jesus de bom e dar a Jesus o título de divindade, porque que ele diz assim, quem é bom que é o nosso Pai que está no céu. Porque Jesus conhecia a motivação do coração dele. Então não adiantava aquele jovem chamar Jesus de bom se ele não ia obedecer à palavra dele. Entenderam o jogo de palavras ali naquele diálogo entre Jesus e o jovem rico? E sempre pontou para vocês que o jovem rico verdadeiro ali daquela história é Cristo, o jovem Deus, que era o dono e é o dono de todo o universo. Então não adianta nós querermos chamar Deus de bom ou Jesus de bom se nós não vamos praticar a bondade dele. Pense nisso. Agora, se eu e vocês somos discípulos de Jesus, nós somos servos de Deus, nós vamos praticar a bondade de Jesus. Gestos de bondade muitas vezes é de exortação. Gestos de bondade muitas vezes é de disciplina. Todo pai, toda mãe, todo professor, todo avô ou alguém que é responsável por outro menor, todos nós agimos com bondade para disciplinar aquelas pessoas que estão à nossa volta. A lei é uma forma de Deus demonstrar a bondade dele como um limite de proteção. Os 10 mandamentos, então, é uma lei boa, tem bondade nela, quando diz não adulterarás, quando diz não roubarás, quando diz honra seu pai e sua mãe. Então, não cobiçarás. Então, quando nós olhamos para o significado verdadeiro da bondade, é a gente entender que independente das circunstâncias à nossa volta, eu e vocês precisamos fazer como Jesus fez. Nós encontramos vários textos na palavra de Deus que nós devemos pagar o mal com o bem, que nós devemos andar a segunda milha, que nós devemos dar a outra face. Por causa da bondade do Senhor que está em nós, a gente sofre o prejuízo, a gente sofre o dano. Talvez você esteja vivendo uma semana, um período em que você está sendo alvo da maldade de alguém. Às vezes lá no seu trabalho, na faculdade, um vizinho seu, ou até mesmo dentro de sua casa. Você então precisa buscar no Espírito Santo condições de agir de forma bondosa, para que essa pessoa seja impactada pelo amor do Senhor. Então nós encontramos vários exemplos. Nós encontramos Barnabé no livro de Atos, capítulo 11, se eu não me engano, quando ele vende propriedade que ele tinha para socorrer irmãos numa ação de bondade. Porque por entender que tudo que nós temos de patrimônio, de dinheiro, de recursos, é para servir as pessoas. Então, nesse trio que nós estudamos aqui, que fala sobre essa benignidade, fala sobre essa paciência, então a paciência, a benignidade e a bondade, esse tripé nos conserva em relacionamentos saudáveis, em relacionamentos frutíferos. Mas lembre-se sempre, é por causa do Espírito Santo. Essa bondade, ela não nasce profundamente em nós. Então eu vou repetir, ágatos vem de ágape. Então é a mesma raiz da palavra. Enquanto o amor, que é a presença do Senhor, é um sentimento e que vai nos dar condições e conteúdo para agir na bondade. Então, quando o apóstolo Paulo escreve, vou citar de novo, 1 Coríntios 13, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, se eu não tivesse bondade. Então a gente pode fazer
essa junção aí como sinônimos, porque a raiz da palavra é a mesma. Então, queridos irmãos, nessa breve reflexão desta noite, na simplicidade que é o Evangelho, nós somos o povo que pratica bondade. Essa bondade o Senhor preparou para nós quando Ele nos salvou, para que nós andássemos em boas obras. Antes da fundação do mundo, preparou de antemão para que eu e vocês andássemos nela. Essas boas obras não são simplesmente gestos que vão aliviar a dor de alguém. É a boa obra do próprio Deus agindo em nós. Então, se nessa semana ainda você viver uma situação em que você precisa agir com a bondade de Deus, faça isso. Vença todos os sentimentos. Não é um ser bom, não é fazer para ter um retorno de Deus ou um galardão no céu. Esquece isso. O Senhor conhece a nossa motivação. E se você vai ser motivado pelo Espírito, você vai fazer a coisa certa. E agora você vai lembrar aí de coisas boas que você fez para as pessoas que não deu o retorno que talvez você imaginasse. E precisamos tomar cuidado. Essa bondade é a bondade que não quer retorno. Porque aquela pessoa que você está agindo, ela não tem condições, talvez ainda, de te devolver, porque ela não tem o Espírito Santo. E a ação que você vai fazer num irmão em Cristo, num gesto com uma irmã querida, da qual ela precisa naquele tempo, ela vai receber e num tempo oportuno ela vai agir ou a seu favor, ou ela vai agir em favor de outros, ou ela vai reconhecer que aquele seu gesto, ele não foi humano. Então, a bondade, ela é profunda porque ela é uma ação divina. E ela é singela. Eu sempre uso o exemplo do pão na calçada, porque eu trabalhei com muito tempo com isso e nós agimos isso, porque às vezes você pode fazer no automático. Eu trabalhei muitos anos com morador de rua. Trabalhei muitos anos com dependente químico, com gente num ambiente tremendamente destrutivo, tóxico, hostil. E às vezes eu lutava muito e eu exortava as pessoas que estavam na minha equipe, como hoje na igreja, nas ações que nós fazemos, para que ela não simplesmente cumpra uma agenda. Todo último sábado, última sexta-feira, ou todo domingo, tal hora, a gente vai andar pela rua fazendo isso. Isso é bom, fazendo isso ou aquilo, abençoando pessoas. No momento em que entra na agenda só e a gente fica numa como é que a gente costuma dizer? Num ativismo religioso, perdeu o sentido. Então, ao agir com bondade, ore primeiro. Senhor, olha só, Senhor, é para eu agir com bondade com essa pessoa, o Espírito Santo vai te direcionar. Porque senão você pode estar aí queimando o cartucho com coisas que são manipuladas à sua volta. Vou te dar um exemplo. Tome cuidado nas redes sociais que a gente tem visto de trabalhos na África que pegam crianças daqueles projetos lá com um pratinho de comida na mão, chorando, muito magras, e pessoas botam lá projetos XYZ e botam lá uma conta bancária. Cuidado com isso. Tem pessoas se aproveitando da bondade das pessoas e pessoas estão mandando dinheiro e tem um monte de fraude. É muito fácil, irmão, você pegar um videozinho com uma criança chorando, passando fome e tantas outras montagens que se fazem. Então, fique atento, porque é muito fácil você chegar e pegar, não, mas são 20 reais, o que são 20 reais? Aí você manda 20 reais. Então, queridos irmãos, queridos amigos da nossa PIB de Cascadura, outros queridos de outras comunidades de fé, o Espírito Santo sempre vai nos direcionar a praticarmos a bondade que vem do céu.
e nosso relacionamento com o nosso próximo, com paciência, com benignidade e com bondade. Amém? E assim nós terminamos esse segundo trio, esse segundo tripé, e na semana que vem a gente vai começar a falar sobre os outros três, que envolve o nosso relacionamento pessoal, conosco mesmo. As batalhas que nós temos dentro de nós, que são grandes. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Amém, queridos? Nesse momento, então, antes de cantarmos aqui, adorarmos o Senhor, lembrando que no próximo domingo 26, hoje é 22, 23, 24, 25, 26, vai ter o Chá das Mulheres, o segundo chá. Então, organize sua agenda, convide amigas para estar lá, apoie a irmã Eliette lá, Rosana também, Ministério de Ensino, Ministério de Mulheres, para que essa semente, a boa semente do Senhor, possa encontrar corações que precisam ser aquecidos por ela, ok? E a gente termina o culto de hoje com o nosso querido Asaf Borba, esse homem de Deus que fez do ministério, o seu talento como músico, um ministério de adoração. E ele vai cantar aqui, ensina-me, Senhor, a amar o meu irmão, onde tiver ódio, tudo mais. Presta atenção na letra, ele faz um solo de violão lindo, 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 e que o Senhor possa continuar nos ensinando a viver para o Senhor, nos ensinando a viver para as pessoas, servindo as pessoas, como nos ensina a palavra dele. Um bom restante de semana, continue na sua jornada de fé, aproveitando todas as oportunidades. Um grande abraço, fique na paz e até lá! Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim. Confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me, Senhor, ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor.
todo está nas tuas mãos, e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Vivendo junto a ti, Senhor.